O microfone. Vamos ficar de pé para abençoar a nossa missionária Jeane Costa Lima. Aí vem coisa do céu. Quem vai abençoar a filha de Deus, diga amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, Senhor de infinita bondade. Pai, neste momento, meu Pai, te apresentamos, meu Pai, a tua filha, Pai, a qual vai trazer a palavra, meu Pai, para os nossos corações, Pai. Que neste momento, meu Pai, ela venha lembrar de tudo, meu Pai, que ela estudou. Traz uma palavra rima do céu, meu Pai, uma palavra do teu coração para o nosso coração, Pai. Se for para que nós, meu Pai, venhamos melhorar, pois nos exorta, Pai, confronta-nos mais. No nome de Jesus, Pai, pois abençoa a tua filha, no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Podem sentar, amém? Tava orando ali, pedindo para o anjo vir aqui, segurar minhas pernas, que a gente sobe com uma tremedeira. Mas em nome de Jesus vai ser vocês depois, viu? Tem a Paula, é benção. Confesso que quando o pastor falou comigo para trazer uma palavra sobre, no culto de primícia, eu pensei, Jesus, eu vou falar o quê? Porque, para a glória de Deus, nós participamos de uma congregação, nós nos congregamos numa igreja que não é carente de palavra. Nós temos esse alimento aqui e é um alimento forte. Né? E eu fiquei pensando, né, como Deus iria me usar, né, por onde eu iria começar. E aí Deus me trouxe à memória no dia do simpósio, né, que houve a consagração dos obreiros, né, e naquele dia eu chorei muito. Fui consagrada e meu esposo também, e eu não parava de chorar, eu não conseguia parar de chorar, e Deus me trouxe isso à memória. E eu fiquei lembrando daquela sensação, era uma gratidão tão grande que eu tinha ali naquele momento que parecia que meu coração ele ia rasgar. E eu não conseguia parar de chorar. E eu pensei, como não priorizar um Deus que é tão fiel nas nossas vidas? Como nós não queremos priorizar esse Deus, como nós não queremos estar diante dEle, perto dEle. Um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E eu comecei a me maravilhar com esse cuidado tão perfeito que Deus tem, um amor tão grande que nos constrange. Porque hoje, o que seria da minha família se não fosse Deus? Quem teve a oportunidade de ver o nosso testemunho, sabe que aos olhos do homem não tinha esperança. E no tempo de Deus, quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus, Deus foi fazendo tudo novo. E foi tudo perfeito. Deus, ele não erra. Deus, ele não se atrapalha. Deus, ele não tarda. Deus, ele não se atrasa. Nós é que somos ansiosos demais. E esse sentimento vindo, e o Espírito Santo, ele foi me direcionando. E hoje, né, eu quero convidar todos vocês para refletir sobre algo que vai além da nossa entrega. É um assunto primícia, que é o reflexo da nossa prioridade, que eu creio que todos aqui vão dizer, mas eu já sei. Quantas vezes foi o pastor trouxe essa palavra? Na verdade, tudo aquilo que é pregado aqui, seja oração, seja sobre missões, parte de uma decisão e de uma prioridade que nós temos na nossa vida. Porque eu não vou fazer missão se eu não priorizar isso. Porque o nosso dia a dia é corrido. A palavra que nós mais usamos hoje, eu mesmo falo muito. Hoje foi uma correria. Vocês não falam isso? É a palavra mais usada. Então, para mim fazer missão, eu tenho que priorizar a missão. Para mim vir para o culto de oração, eu tenho que priorizar a oração. Para me pegar a palavra e ler, eu tenho que priorizar isso.
Porque o meu dia a dia ele é corrido. Então, se eu não priorizar, eu não vou conseguir fazer. E a ordem com que entregamos, ela revela a importância que damos. E Deus me trouxe a duas situações também que nós já sabemos. Existe o espiritual e existe a nossa vida na prática. E isso eles têm que caminhar juntos. O espiritual é quando damos a Deus o primeiro lugar no nosso coração, tempo e decisões. E a prática é quando entregamos os primeiros frutos da nossa renda. E isso tem que caminhar junto. Eu não consigo fazer um sem fazer o outro. Eu não consigo decidir priorizar se o meu coração não decidir priorizar. As minhas atitudes vão depender do que o meu coração, do que está no centro do meu coração. E essas dimensões, elas não podem andar separadas. Porque o que nós fazemos com o nosso tempo, com o dinheiro, com o altar, revela quem está no trono do nosso coração. Quando o espiritual ele não é traduzido em prática, ele vira uma religiosidade sem obediência. E quando a prática ela não é enraizada no amor por Deus, ela vira um ativismo vazio. Então, eles precisam andar juntos. E para nós entendermos melhor como isso funciona, eu li um livro muito profundo, que é Como Ter o Coração de Maria Vivendo no Mundo de Marta. Esse livro me impactou muito. Tem até um capítulo, que é o capítulo 3, que ele mergulha profundamente na ansiedade. E ele mostra muito que como as nossas escolhas, os nossos pensamentos, eles vão caminhando ou para algo bom, ou vai nos afundando. Porque muitas das vezes nós nos perdemos nos nossos pensamentos. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Lucas 10, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 38 ao 42. Marta e Maria, elas são um espelho das nossas escolhas. Lucas 10, 38 ao 42. No versículo 38 vai falar assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Vamos todos ler qual é, que é o 42? E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Pode sentar. Jesus, ele entra na casa de duas mulheres, Marta e Maria. E o texto fala que Marta ela estava muito ocupada fazendo algo útil. Ela não estava fazendo algo ruim, ela estava fazendo algo útil. Só que Maria, ela estava fazendo algo essencial. Ela estava nos pés de Jesus. Marta servia, mas Maria, ela priorizava. E Jesus, ele não critica Marta. Você não vê no texto Jesus criticando Marta. Só que ele elogia Maria. E quando nós olhamos para a história de Marta e Maria, nós percebemos mais do que uma simples diferença de estilo de servir. E esse texto, ele revela onde está de fato as nossas prioridades. E consequentemente, como estão as nossas primícias. Marta, ela é zelosa. Marta, ela estava ocupada com os afazeres. E essas coisas que ela estava fazendo não eram coisas erradas. Ela estava servindo. E Deus, Jesus, ele não critica Marta. Ela estava preparando o melhor para Jesus. Só que ela estava numa ansiedade tão grande, eu fico imaginando ela com aqueles conflitos de pensamentos, meu Deus, não vai dar tempo. Ela pegou um fardo pesado, onde a palavra diz que o fardo
de Deus é suave. Eu imagino ela tão preocupada, pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai ficar pronto? Que ela negligenciou estar aos pés do mestre. A sua intenção era boa, mas só que a execução de como ela estava fazendo não estava alinhado com o coração de Deus. Maria, por outro lado, ela fez os que muitos não compreendem. Ela deu a primícia da sua atenção, do seu tempo e da sua devoção. Enquanto Marta estava servindo com as suas mãos, Maria estava servindo com o seu coração. E Jesus, ele deixou claro que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E o que isso vem nos ensinar? Que dar primícia não é apenas entregar a primeira parte dos nossos bens, nem do nosso tempo. Antes de tudo, é uma postura que parte do nosso coração. Obrigada. É decidir como Maria, que o mais importante não é o que fazemos para Deus, mas é o quanto o colocamos em primeiro lugar, antes de tudo e acima de tudo. Maria não escolheu algo ruim, Marta, né, não escolheu algo ruim, mas a Maria escolheu o que era melhor. E trazendo para os dias de hoje, sem perceber, como eu falei no início, é algo simples, é algo que nós já sabemos, porque aqui é falado todos os cultos. Se você ler a Bíblia, em todo versículo você vai encontrar a mesma coisa sobre nós priorizarmos o reino de Deus, a vontade de Deus. Mas trazendo por dias atuais, Marta, ela representa aquela pessoa que é cheia de atividade, agitada, preocupada, com muitos pensamentos, querendo fazer tudo, resolver tudo, mas só que muitas das vezes ela está com um vazio espiritual. Porque ela quer fazer tanto, que ela esquece, opa, eu tenho que parar para ir para os pés do mestre. Eu preciso parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Porque quando nós não fazemos isso, nós vamos pegando uma direção errada. Porque sem ouvir a voz de Deus, nós não somos capazes de nada. Então não adianta nós querer fazer tudo e não estar perto nos pés do mestre. Maria, ela já representa aquela pessoa que mesmo no meio do caos, ela prioriza estar nos pés de Jesus. Ela prioriza ouvir a sua voz para poder obedecer. E como é que está a nossa vida hoje? O que é que nós estamos priorizando? Eu gosto muito de falar, algumas pessoas que eu já conversei aqui, que tudo na nossa vida começa e termina. E não importa o que eu vou fazer, não importa meus pensamentos, eu vou ficar preocupado, meu Deus, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou pagar o aluguel? Seja qual for da nossa vida, vai ter um começo e vai ter um fim. E só vai terminar naquele tempo. A diferença vai ser como nós vamos encarar esse processo. Se é desesperado, com ansiedade, ou se é confiando naquele que pode todas as coisas. A história de Marta e Maria, ela nos desafia a refletir. Será que estamos dando a Jesus as sobras do nosso dia ou as primícias do nosso tempo? Temos dado a Ele a sobra da nossa atenção, depois de passarmos hora no celular, trabalhando na correria da vida? Ou nós estamos começando o nosso dia nos pés dEle? Senhor, está iniciando mais um dia na minha vida. Toma a direção da minha vida, porque eu não sei o que vai acontecer, mas Tu sabes todas as coisas. Vai me dando livramento durante o meu dia. Vai me dando sabedoria para lidar com as situações. Se nós não começarmos o nosso dia dessa forma, nós vamos falhar. Porque nós temos que ter aquela consciência que somos dependentes dEle. Nós precisamos dEle, nós precisamos estar nos pés dEle. Jesus, ele não repreendeu Marta por servir, mas ele repreendeu porque ela colocou o serviço acima da sua presença.
Nós não podemos nos perder no serviço, é maravilhoso, é uma bênção servir. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos, acima de tudo, da sua presença. Porque é essa presença que traz vida. É essa presença que nos move. É essa presença que rasga o nosso coração de tanta gratidão, de tanto amor. Como não escolher estar nos pés de Jesus? Como não escolher estar perto dele, dessa presença maravilhosa? Jesus estava na casa de Marta e Maria. E Marta foi se preocupar com outras coisas. Jesus estava lá. É dos pés de Jesus que nós temos resposta. É os pés de Jesus que nos traz esperança. É nos pés de Jesus que nós temos força. É nos seus pés que nós conseguimos resgatar a nossa família. É nos pés de Jesus que nós temos paz. Sabe aquela sensação quando Deus fala com você? E você tem certeza que é Ele, porque você sente uma paz. E você tem certeza que você pode fazer, porque foi a voz dEle que lhe direcionou. É bom demais. Quando a gente foi, antes de a gente abrir a marcenaria, eu fui ficar na loja com o Jean, do tio dele, ele trabalhava lá. Ele recebia um salário mínimo. E eu fui ficar lá de manhã com ele, e lá tem o depósito da loja, era em cima. E ele já tinha começado a fazer cozinhas planejadas. E nessa manhã, eu acho que ele subiu e desceu as escadas, acho que umas 15 vezes. Porque todo cliente que chegava, eu chamava ele descia, atendia, corria, cortava uma madeira, descia, e foi assim a manhã todinha. E eu vendo aquilo, aí Deus começou a falar no meu coração. Vai procurar um ponto e abre a marcenaria. E eu tinha uma certeza tão grande que na hora me veio uma paz. E como é importante nós ouvirmos a voz de Deus. Quando ele desceu para a gente fechar a loja, eu disse, Deus mandou eu abrir a marcenaria. Nós vamos abrir. Segunda-feira eu vou procurar um ponto. E ele, não, peraí, vamos ter calma, não sei o quê. Ficou meio assim, assustado, porque foi de repente. E eu vou procurar um ponto. Deus falou, então eu vou procurar. Ele mandou. E quando foi na segunda, por onde eu dirigia, eu ficava procurando o ponto. Eu via se tinha algum canto para alugar. E meus pais tinham uma casa alugada para uma amiga da minha mãe, que já era assim, quase amiga de infância, e foi na amizade que foi alugado, não tinha contrato, fazia anos, eu era louca para botar uma loja de perfume lá. Fazia muitos anos que ela morava lá. Ela alugava a casa dela e pagava o aluguel dessa casa. Então, estava muito bom, minha mãe não tinha problema, nunca que ela ia sair dessa casa, e nunca, isso no meu pensamento, que meus pais me dariam essa casa, até porque a casa que eu moro também foram eles, né, que abençoaram nossa vida. E aí eu procurei segunda, procurei terça esse local, e na quarta-feira, meus pais subiram. Meu pai disse, eu encontrei uma casa. E eu fiquei, foi? E o Jean também. Aí ele disse, está aqui a chave. A mulher entregou a casa. Irmãos, para mim foi sobrenatural. Porque nunca aquela mulher saiu daquela casa. Era muitos anos que ela morava ali. Se eu pedisse a minha mãe e meu pai, eles não iam dar. Vão tirar ela de lá. Na segunda-feira ela procurou meus pais. Está aqui, ó. Vou sair da casa, eu estou tendo problema no meu inquilino, eu vou voltar para a minha casa. E até hoje está ali a marcenaria. Deus nunca deixou faltar um cliente. Nós temos nos permanecido fiéis na casa de Deus, tentando todos os dias fazer a sua vontade. E Deus tem abençoado tremendamente. Até quando a gente se desespera, a gente se constrange, porque Deus vem e faz disso. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, a bênção vai chegar, mas vocês são aperreados, que é aqueles pensamentos, você fica, meu Deus, será que vem um cliente? E agora o que eu vou fazer e tudo? Se nós permanecermos fiéis, se nós pegar os nossos pensamentos, começar a parar um pouquinho desses conflitos e parar para ouvir a voz de Deus, a direção é certa. Deus, ele falou comigo e ele não só mandou eu ir, ele foi comigo.
E abençoou. E até hoje nós estamos com a nossa marcenaria. E eu digo, Deus é o dono, nós falamos, né? Deus, ele é o dono dessa marcenaria, é ele que organiza tudo e é perfeito. Quando está faltando o último cliente para a gente entregar, que não tem mais nenhum, eu fico, Jesus, é agora. Não tem mais cliente, eu não faço panfletagem, eu não saio procurando. E a gente fica, aí Deus pega um cliente que a gente atendeu há 2 anos atrás, com um projeto que eu fiz, eu quero fazer hoje. Mas só que o preço está diferente, pois calcule quanto é. Quando eu digo, ele me dê seu piso, eu vou pagar agora. Sempre foi assim. Olha como é importante nós priorizarmos este Deus maravilhoso. Olha como é importante nos nossos pensamentos parar um pouco. Tem hora que nós estamos tão preocupados, afadigados, querendo resolver do nosso jeito, a nossa maneira, no nosso tempo, que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. No meu casamento, enquanto eu não parei para ouvir o que Deus queria que eu fizesse, eu sofri. E o Jean junto. Quando eu parei para entender o que Deus queria, quando eu parei de tentar resolver ao meu modo, tudo foi acontecendo. Foi tão perfeito que se hoje perguntar, você passa por tudo de novo? Eu passo, porque eu tenho um Deus que vai comigo, que pode tudo, que toma a frente, que resolve. É um Deus que não se engana, que não se atrapalha, é um Deus que não perde batalhas. Como não priorizar? Marta e Maria, elas nos ensinam que a maneira como priorizamos Jesus define a qualidade do nosso culto, da nossa entrega e da nossa vida espiritual. Eu amo a história delas. Esse livro, ele é tremendo. Como ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta? Porque trata da nossa realidade. A nossa vida é essa, irmãos, não vai mudar. Você quer deixar de trabalhar? Você quer que não tenha mais alimento na sua casa para você não cozinhar? A nossa rotina, ela não vai mudar. O que precisa mudar hoje são as nossas prioridades. Porque na palavra de Deus fala, há tempo para todas as coisas. Então, há tempo sim para nós trabalharmos, para os homens prover no seu lar, para as mulheres cuidarem da sua casa e nós ainda priorizarmos estar nos pés desse Jesus maravilhoso. Será que nós não estamos ocupados demais e deixando Deus em segundo plano? Isso fala muito sobre nós, porque nós temos uma vida agitada e nessa correria nos preocupamos com tantas coisas, são tantos pensamentos que passam na nossa cabeça que a gente quer encontrar a solução para tudo. E a solução está na nossa casa. Nós somos morada do Espírito Santo. Jesus estava na casa. E Maria estava preocupada com um bocado de coisa. Marta. E Maria decidiu ficar aos pés de Jesus. Vamos imaginar Jesus na nossa casa. Porque Jesus está aqui. Jesus está comigo e está com você. Não é diferente do que aconteceu na casa de Marta e Maria. Ele está no meio de nós. Ele deixou o seu Santo Espírito, que é o Consolador. Você está decidindo priorizar? Você está decidindo chegar na casa de Deus, dobrar os teus joelhos e orar quando o pastor começa a oração aqui? Será que nós estamos decidindo, na hora do louvor, deixar aquela letra penetrar no nosso coração e se aquebrantar nos pés de Jesus? Será que nós realmente estamos priorizando? Porque é muito fácil nós falarmos aqui da história de Marta e Maria, mas na prática, será que nós realmente estamos fazendo isso? Porque são nos detalhes que nós vamos nos perdendo. E nós vamos saindo da direção que Deus quer que nós esteja. Eu não consigo acreditar num crente que consegue viver sem ouvir a voz e a direção de Deus. Nós não conseguimos. Nós precisamos, porque nós não temos capacidade de suportar as lutas e as batalhas se nós não estiver dependendo de Deus. Maria, ela não ofereceu algo a Jesus, ela se ofereceu. E esse é o verdadeiro culto. Não é o que damos, mas o quanto nos entregamos.
A nossa devoção é medida pela nossa disposição de parar tudo para ouvir a voz de Deus. E que nós possamos ter esse cuidado, este zelo, de quando a gente começar a perceber que a gente está se desesperando, opa, espera aí, vou falar aqui com meu pai. Jesus, me ajuda porque eu não posso nada. Me dá uma direção, porque está tão difícil. Eu não sei mais para onde ir, eu não sei o que fazer. Já brinquei, já gritei, já me desesperei. Me dá uma direção, eu preciso ouvir tua voz. E na hora que você começar a sentir uma paz dentro do seu coração, eis a voz de Deus. Aleluia. Eu gostaria também que vocês abrissem em Provérbios, no capítulo 3, do versículo 9 e 10. São vários pontos, irmãos, que são necessários na nossa vida. A gente não pode fazer um, como eu falei no começo, sem fazer o outro. E nós também não podemos esquecer da nossa fidelidade na casa de Deus. Abençoando com os dízimos, com as nossas ofertas. Aquele cuidado que a gente tem na nossa casa, também tem na casa de Deus. Em Provérbios 3, 9 e 10 vai falar: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não basta dizer que Jesus é o primeiro, nós precisamos demonstrar. O dízimo é a fidelidade. E a primícia é o quê? Alguém sabe? É honra. Nós não damos o que sobra, nós damos o primeiro. Aliás, o dízimo nós estamos devolvendo e ficando aquilo com o que realmente é nosso. Vocês lembram? O primeiro, ele revela quem governa. Se Deus recebe o que sobra, então ele não é a nossa prioridade. Dar as primícias é um ato profético, é dizer com fé, antes de qualquer outra coisa: Deus é digno. A primícia, ela rompe o ciclo da autossuficiência. Ela traz um ciclo que é uma confiança total no cuidado divino. Eu estava lendo um livro, gente, é maravilhoso quando você procura ler os livros, traz assim um conhecimento tão grande para você. Eu li um livro que o nome é Viciados em Si Mesmos. E o autor, ele faz uma denúncia de algo que está contaminando a igreja nos dias de hoje, que é um cristianismo centrado no eu. O autor diz que muitos de nós estamos tentando usar Deus para conquistar uma vida confortável, segura e emocionalmente estável, mas nós não queremos ser transformados por Ele. Ele fala que muitos cristãos se tornaram dependentes emocionais de coisas que só alimentam o próprio ego. E vocês sabem qual é o resultado disso? Nós queremos um evangelho que resolva os nossos problemas, mas nós não queremos ser transformados. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o compromisso. E isso é um engano espiritual. É uma fé que parece viva, mas ela está baseada no que sinto, no que eu quero e no que eu ganho. E quando o eu está no trono, quando o nosso ego está no trono, Deus, ele passa a ser somente um recurso. E é por isso que muitos não entregam, não devolvem o dízimo, nem a primícia, nem seu tempo. Porque a prioridade nunca foi Deus. Sabe qual é a prioridade? É o conforto, é a segurança e é o controle. E acabamos que nós temos um relacionamento com Deus baseado só na troca. Se Deus fizer o que eu quero, eu permaneço. Se sobrar, eu dizimo. Se der tempo, eu oro. Se eu tiver vontade, eu sirvo. E isso é um vício em si mesmo. A verdadeira maturidade espiritual é quando nós deixamos de usar Deus como ponte para os nossos desejos e passamos a desejar o próprio Deus.
E a primícia, ela quebra esse ciclo de consumo espiritual. Ela vai nos reeducar ao reino. E esse ego, ele precisa ser quebrado. A primícia é uma forma de dizer: Senhor, Tu é mais importante que o meu conforto. Deus não nos chamou para estar confortável. Deus nos chamou para a guerra. Deus nos chamou para a guerra. Como é que eu quero vitória se eu ir para a batalha? Eu nunca ouvi falar que alguém ganhou alguma coisa sem ter lutado. Você tem que estar na guerra. E a primícia, quando nós priorizamos em todos os aspectos, ela é um golpe contra o próprio ego. É um sacrifício voluntário que diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verdadeiro culto só acontece quando eu me coloco no altar. Nós somos o sacrifício. E se eu não sacrificar o meu eu no altar, Deus, ele nunca será uma prioridade real na nossa vida. O nosso eu, ele precisa ser sacrificado. A primícia é mais que uma entrega financeira. É uma declaração de guerra contra a idolatria de quem? Do eu. Não há uma verdadeira adoração enquanto o eu estiver vivo. E quem está sendo o primeiro? Quando o nosso dinheiro cai na conta, quem é que está recebendo primeiro? E quando o nosso dia começa, aquela oração que eu fiz, a gente: Senhor, abençoa o meu dia. Quem está tendo a prioridade do nosso tempo? E quando tudo aperta, quem é que está no centro? Será que é os nossos pensamentos descontrolados? Ou nós paramos para ouvir a voz de Deus? O crente realmente que entende esse significado, ele vai dizer: Deus é o primeiro em tudo. Só que aquele crente viciado em si mesmo, no seu conforto, vai dizer assim, ó: se sobrar, Deus recebe. E o que fazemos primeiro é o que importa para nós. A primícia é a tradução visível de uma fé invisível. Ela responde a essa pergunta, ó: quem reina no meu interior? Quem está reinando no nosso interior? Quem está sendo realmente prioridade na nossa vida? Porque nós só demonstramos isso com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, no nosso dia a dia. E como Deus já nos falou essa noite, a nossa rotina, a nossa realidade, os nossos problemas, eles não irão mudar. Quem precisa mudar somos nós. Quem precisa mudar é a maneira que nós estamos encarando a nossa vida, a nossa realidade. Porque nós temos aqui, ó, ensina tudo. Você não vai encontrar um versículo sequer que vai trazer confusão, contradizer outro versículo. Aqui está o manual do crente, ele vai nos ensinar. E quando nós permitimos ser transformados por Deus, aí a nossa vida ela vai começar realmente a ter um sentido. E em meio às tribulações, nós vamos ter paz. E para encerrar, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Timóteo 5:17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. O versículo 17 vai dizer assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Eu acho interessante que só dá quem tem. Se eu não tenho, eu não posso dar. Então, só dá quem tem. Honrar quem nos instrui, quem nos ensina com primícias, é bíblico. É dizer ao nosso pastor:
Eu reconheço a autoridade espiritual sobre a minha vida e eu honro isso com atitudes, com palavras e com ofertas. A honra visível, ela gera bênção visível. Eu não preciso nem dizer que se você chegar aqui dia de domingo, 6 horas da noite, com o seu carro, você vai botar no outro quarteirão. Que é aqui em frente, acho que não está cabendo mais nem moto. E essas bênçãos, Deus se multiplicar aqui nesta igreja, depois que nós entendemos o sentido de nós sermos primiciantes, de nós abençoar a vida de quem nos abençoa tanto através da palavra de Deus, dos seus ensinamentos, de uma vida de oração. A partir do momento que nós entendemos isso e praticamos, as bênçãos elas foram se multiplicando. Porque se você pegar aí uns 3 anos atrás, eu chegava aqui, podia chegar às 7 horas da noite no domingo, você botava o carro aqui na porta da igreja. Mas hoje você não encontra mais vaga, não. É os irmãos tudo de carro. Antigamente terminava o culto, oi, irmão, vai me deixar em casa? Hoje o irmão já está com o carro, clic, clic, e vai-se embora. Ninguém pede mais carona aqui, não, é todo mundo de carro. É de moto. São as bênçãos de Deus se multiplicando nesse lugar. Que Deus maravilhoso. A cultura do reino valoriza a honra, porque ela abre portas no mundo espiritual. Honrar líderes espirituais com generosidade é uma forma que nós temos de reconhecer que a palavra que nós recebemos é um tesouro eterno. E vocês sabem qual é o resultado disso? Nós já lemos hoje. Está lá em Provérbios 3, 10. Eu estou falando devagar para ajudar vocês, viu? Provérbios 3, 10. Vamos ler? E se encherão e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando Deus é prioridade, não falta provisão na vida do crente. Não falta direção e não falta paz. Que é o que nós estamos, o que a gente quer? Paz, eu quero paz, paz mundial, paz em qualquer lugar, paz na minha casa, a gente quer paz. E isso não falta. Lá em Mateus 6,33 vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Não é troca, não é troca. É princípio espiritual. Quem dá a Deus primeiro, recebe do céu o que é necessário. Deus sabe o que cada um, Deus sabe a medida que cada um de nós precisamos. Então, quem dá a Ele primeiro, quem prioriza a Ele primeiro, vai receber deste próprio Deus o necessário. E através disso nós vamos ter paz, vamos ter certeza de todas as coisas, não porque sabemos, mas porque confiamos nele. E Deus, ele nos pergunta hoje, quem tem recebido as nossas primícias? A nossa vontade ou a vontade de Deus? O nosso conforto ou o reino? O nosso ego ou o altar de Deus? A gente pode estar hoje como Marta, fazendo muita coisa, mas sem priorizar. Ou a gente pode até estar como o autor do livro Viciados em Si Mesmo, cheios de aparências de fé, mas com o eu no centro. Aí o que fica é uma pergunta para ecoar nos nossos corações. O que Deus tem recebido de nós? As primícias ou as sobras? A história de Marta e Maria e o livro Viciados em Si Mesmo, e como eu falei, se você pegar a Bíblia, qualquer livro que você lê que foi inspirado por Deus, vai apontar uma verdade que ela é inegociável. Deus, ele não aceita seu segundo. Você não vai encontrar nenhum livro inspirado por ele, nem aqui na Bíblia, Deus aceitando seu segundo na nossa vida. É inegociável, é inquestionável, em situação nenhuma, nem de morte. Ele não quer ser o segundo. Ele quer ser o primeiro. Ou ele é o primeiro, ou então também ele não é nada. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem a metade. Não, Deus, hoje eu vou dar meu dízimo
era para ser, vamos botar uma fé grande, né? Era para ser 10 mil reais meu dízimo. Mas eu vou dar só 100. Porque eu queria viajar. Mas eu vou dar a primícia para o pastor. 10 reais. Mas quando eu acordar de manhã, eu vou orar. Eu acho que não serve desse jeito, não. Ele não quer, ele quer ser o primeiro em tudo. Não existe exceção. O Senhor, Ele não disputa espaço com o nosso ego. Nem com a nossa agenda, com a nossa rotina, com os nossos desejos, nossos pensamentos. Ou Ele reina, ou Ele se retira. Ele não negocia. Ou Ele é o centro, ou Ele é o primeiro, ou Ele se retira. Das primícias, não é apenas um ato, é uma declaração que nós damos de quem governa a nossa vida. Das primícias é um golpe contra o nosso próprio ego. É um altar onde eu digo assim, ó, eu morri, mas Cristo vive. É um momento onde, como Maria, largamos tudo e dizemos assim, ó, Senhor, eu não quero apenas fazer coisas para Ti, eu quero estar contigo. Não quero apenas fazer as coisas para Deus, quero estar com Ele. O Senhor é o meu primeiro, Ele é o meu centro, Ele é o meu tudo. Que hoje nós possamos sair daqui com a decisão, que não é apenas entregar algo a Deus, mas é entregar-se por completo. Seja no nosso tempo, nas nossas finanças, devoção, na honra, em honrar os nossos líderes espirituais, que Ele possa ser o primeiro em tudo. Que tudo que fizermos seja uma evidência clara que Jesus é a nossa primícia. Porque quando Jesus ele é prioridade, a provisão é consequência. Quando Jesus ele é prioridade, a provisão ela é consequência. Quando Ele está no trono, a paz reina. Quando Ele é buscado em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E hoje nós temos a oportunidade de reorganizar o altar da nossa vida e declarar com atitudes aquilo que a nossa boca sabe dizer. Porque falar é fácil. Deus quer ver a gente fazer. Realmente nós priorizarmos em tudo. Não é só entregar o dízimo e ter uma vida que desagrada o coração de Deus. É tudo. Você para, analisa a sua vida, analisa as suas 24 horas como está sendo e diz aonde é aqui que ele não está sendo prioridade. Nós temos que ter atitudes e dizer assim, ó, Jesus, Tu és o primeiro, Tu és o centro, a minha vida começa em Ti, passa em Ti e termina por Ti, amém? E eu espero que essa palavra, ela venha transformar as nossas vidas. Isso aqui para mim foi muito profundo, porque serviu muito para mim. Irmão, nós não somos perfeitos. Não é porque eu vim aqui, estudei, trouxe essa palavra, que eu não preciso de uma transformação. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Mesmo que nós reconheçamos, aqui eu falhei, aqui eu não priorizei, eu vou analisar, vou mudar, mas essa mudança é constante até a volta de Jesus. Porque se nós dormir no ponto, a gente falha. Porque enquanto nós não estivermos buscando este Deus maravilhoso, enquanto nós estivermos entendendo que nós somos dependentes dEle, que nós temos que estar sempre priorizando todos os dias, toda hora, 24 horas, todos os minutos, segundos, nós vamos fracassar. Nós precisamos depender desse Deus e priorizar em tudo, amém? E aqui eu já quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória. E é porque diz que é pregar só uns 20 minutos, viu? Aí não para, viu? Mas tá cheia, viu? Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Palavra muito abençoada para o nosso coração. Eu creio que Deus trouxe mais luz naquilo que nós precisamos melhorar, sermos realmente